Já para matar a curiosidade, né, não vou encerrar o nosso papo, mas respondendo já, infelizmente sim, né, tem veneno na nossa comida, e além disso tem veneno nesse pacote, é justamente a provocação que a gente faz com a pesquisa. Então, mais ou menos no final de 2019 e ao longo de 2020, a gente percebeu essa necessidade lá no IDEC de testar os alimentos ultraprocessados, os produtos ultraprocessados. Mas o que é isso, né? Esse palavrão ultraprocessado, o que seria isso? Então, a É. gente está falando de salgadinhos, de refrigerantes, de biscoitos ou bolachas, né? A depender da região do Brasil que a gente está. Cereais matinais, bisnaguinhas. Então, são esses produtos que sofreram um grande nível de processamento industrial, com adição de sal, gordura, açúcar, e que já tem riscos comprovados para a saúde, né, de problemas relacionados a adoecimento. E aí a gente, então, né, percebendo a importância que os ultraprocessados têm cada vez mais, e principalmente o impacto na saúde das pessoas, então falando de saúde pública, das questões que a gente enfrenta hoje de sobrepeso, obesidade e algumas doenças, da importância que esse grupo dos ultraprocessados tem. E aí existiam algumas dúvidas pairando, né, na sociedade. E aí é justamente esse a motivação que o IDEC, né, então a gente teve para organizar essa pesquisa para entender um pouco se o que mais que tem nesses ultraprocessados, então. O processamento, ele faz parte da produção de alimentos há mil anos, né, historicamente. Então, um queijo artesanal, ele é um produto processado, porque o leite passa por um processo e vai virar queijo. O pão, os pães de fermentação natural, então passam por processos, por processamentos de fermentação natural que vão dar origem, né, a poucos ingredientes e vão virar um pão. Agora, É. os ultraprocessados, eles avançam justamente essa casa, né, do que de um alimento, uma comida de verdade, que ela é processada para virar alguma coisa, e a gente já está falando de produtos que são praticamente não alimentos. Então, você colocou muito bem, Mariana, porque é um refrigerante, um salgadinho, aquilo ali tem pouco, efetivamente, de uma comida, né, de uma comida que ela é cultural, que as pessoas têm uma identificação cultural com aquilo e não uma construção por um marketing, por exemplo, né, que vem martelando na cabeça das crianças, adolescentes, das pessoas que aquilo é felicidade, que aquilo é Sim. vida, e É. não é por aí. A gente se propôs a verificar, testar resíduos de agrotóxicos nesses produtos, né? Então, basicamente, comprar algumas amostras, a gente fez todo um desenho metodológico para entender quais categorias a gente olhar, em quais produtos a gente avaliar. Então, a gente dividiu em 8 categorias e analisou 27 produtos. Então, a gente passou por categorias como bebidas à base de soja, refrigerantes, néctares, biscoitos de água e sal, bolachas recheadas doces, salgadinho, pães, né, bisnaguinhas. E aí o que a gente encontrou, a gente se propôs partiu de que fossem todos ultraprocessados, por causa desse início da conversa que a gente já teve aqui, de que são produtos que não contribuem para a saúde das pessoas, né, isso já está muito Claro, claro. né? Esse é um grupo que não faz parte de uma alimentação saudável, que não valoriza a cultura alimentar, que vem cada vez mais, né, tomando espaço daquilo que é a comida regional, a comida biodiversa, a comida saudável. Então, esse é um ponto. E aí a gente foi testar para ver se, então, se a gente encontrava, se seria possível encontrar resíduos de agrotóxicos. E aí, a gente já fazendo aqui um glossário, né, agrotóxicos, as pessoas às vezes podem se perguntar o que que é, para que servem, onde estão. Então, os agrotóxicos são venenos que são utilizados na plantação como formas de matar pragas. Então, insetos, fungos, bactérias ou outras ervas daninhas, né, para limpar o campo. Então, eles são hoje, infelizmente, amplamente utilizados nesse modelo de produção que a gente tem no Brasil e no mundo.
e eles têm impactos de diferentes níveis, desde a saúde das pessoas, né? Então, intoxicação de agricultores que estão plantando ali no campo, de pessoas, né, também quando vão consumir determinados alimentos que têm um risco agudo ou crônico, a partir de ficar sendo exposta aos agrotóxicos. Além de tudo, acho que é importante a gente falar também de uma questão de saúde planetária, né? Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, de sustentabilidade, os resíduos químicos, eles são também formas que contribuem para o desmatamento, para o aquecimento global e para a contaminação de solo, água, ar. A gente está falando de saúde das pessoas e saúde do planeta. A gente imaginava que seria possível encontrar, mas não deixo de falar que para a gente é também uma surpresa e um impacto a gente testar esses 27 e acabar encontrando resíduos de agrotóxicos. Então, das 8 categorias que eu comentei com vocês, apareceu resíduo de agrotóxicos em 6 categorias. Então, tirando a categoria dos refrigerantes e a dos néctares, em todas as outras 6 categorias apareceu resíduo de agrotóxicos. Dos 27 produtos testados, a gente encontrou agrotóxicos em 17 produtos, então a gente está falando de 59% das amostras, né? Mais da metade, quase 60%. Esses ultraprocessados, eles são basicamente feitos de trigo, de soja, de milho e de cana-de-açúcar. Então, esses são os principais ingredientes, o que a gente chama das commodities agrícolas, né? São aquelas que mais utilizam agrotóxico lá na plantação. O glifosato, ele é um dos agrotóxicos mais utilizados no mundo, no Brasil também, né? Ele é muito utilizado e ele é um dos principais justamente porque ele é o que mais se utiliza nessas culturas, que a gente comentou aqui, né? Cultura, de novo, soja, milho, trigo e cana, porque ele tem essa função de matar, né, tudo que está ao redor e deixar basicamente que só essas commodities continuem sendo produzidas. E aí ele é um agrotóxico extremamente controverso, né, porque alguns países já estudam o banimento do glifosato, ou já baniram, ou estão banindo o glifosato, por conta dos impactos para a saúde e para o meio ambiente, né? Então, quem acompanha aqui essa conversa nossa também, né, acompanha vocês, pode já ter escutado falar de questões desde a morte das abelhas, né, desequilíbrios ecológicos, ambientais, poluição de rios e da saúde das pessoas também, né? Então, é um pouco disso que a gente está falando associado ao glifosato. Ele é esse agrotóxico utilizado lá no campo e que já tem uma resolução muito significativa, assim, né, de uma organização internacional que classifica ele como potencialmente carcinogênico, ou seja, ele é um agrotóxico que, ainda que em doses pequenas ou controladas, pode ser, né, então por isso potencialmente carcinogênico, podem causar risco que as pessoas venham a desenvolver câncer. Então, é disso que a gente está falando, né? Quando aparece glifosato na bolacha recheada, na bisnaguinha, né? Quando a gente olha lá para os resultados e aparece tem glifosato, é um pouco disso que a gente está falando. Se vocês olharem, né, o nosso relatório, a gente chegou a encontrar resíduos de 8 agrotóxicos diferentes num produto só. Então, qual que é o efeito disso? E as bolachas, maioria, né? Acho que, para mim, o que mais chocou é mesmo bolacha de água e sal, que as pessoas acham que, teoricamente, é naturalzinha, né? Cheia de mais de um agrotóxico, né? Exato. E muitos produtos desses que crianças consomem, então se a gente considerar que crianças têm inclusive um tamanho e um peso corporal diferente de adultos, estão numa fase de desenvolvimento da vida, cognitiva, né, e estão expostas e consomem muitos desses produtos que a gente encontrou aqui. E aí a questão é justamente essa, acho que a Clara estava comentando, de a exposição cumulativa disso ao longo do tempo, né? Porque esses limites de resíduos, eles são considerados isoladamente, individualmente, então existe o limite do glifosato, existe o limite do outro agrotóxico, existe o limite do outro agrotóxico, mas o conjunto disso, quando entra no organismo com outros 8 agrotóxicos num coquetel, assim, e vai parar no nosso corpo, e mesmo que em pequenas dosagens, você imagina, a gente estava conversando ontem, numa aula, enfim, numa palestra
da universidade, né, e levantaram justamente esse ponto. Uma das pessoas que é professora, ela fala, olha, alguns desses produtos aí, não só um, estão na lancheira das crianças, né, e elas estão consumindo não só um, mas tranquilamente 3 desses aí em um dia só. Então você vai colocando isso ao longo das semanas, dos meses, dos anos. Qual que é o efeito disso no corpo, né, no organismo? As entidades privadas, né, têm uma autonomia e uma isenção total nesse sentido, né, de que são donas de si, de que conseguem tomar as medidas e os processos. A gente imagina e gostaria que eles dessem uma resposta mais contundente para a sociedade. Porque o que a gente recebeu de respostas até então é que eles falam de que, como está dentro dos limites, isso não é um problema. Então, o que a gente vem recebendo de resposta das empresas, ou pelo menos dessas onde a gente encontrou, é que elas, e aí eu vou realmente colocar as palavras delas, é que eles seguem os manuais de boas práticas, que eles fazem algumas delas análises rigorosas, mas que estão dentro dos limites. Ou seja, né, o que transparece para a sociedade é que, na verdade, falta transparência, porque se elas já sabem que tem agrotóxico nesses produtos, a gente avalia, enquanto Instituto de Defesa do Consumidor, que a população deveria estar sabendo, agora está sabendo, porque a gente testou e está dando transparência. Mas, além disso, pelo menos essas que a gente testou e aí que realmente fica um chamado, então, para outras, que estejam dispostas a mudar, de fato, a aquisição das suas matérias-primas, para comprar cada vez mais ou estimular a produção orgânica, a transição agroecológica, que são aquelas que não fazem uso de agrotóxicos, que respeitam o planeta, que respeitam o meio ambiente, respeitam quem está produzindo, respeitam o consumidor.